Fala, torcedor do São Paulo, muito bom dia. Vamos juntos aqui nesta quarta-feira aqui acompanhar a imprensa esportiva trazendo revelação de astro mundial confirmado no São Paulo aí. Pessoal, tem informação do próximo jogo, pode deixando seu like, link como crédito dos canais oficiais na descrição do vídeo, participe, deixe seu comentário. Conferir o que acontece no São Paulo. No São Paulo, quem não foi titular da partida contra o São Bernardo no último domingo, teve um treino na segunda-feira no CT da Barra Funda. Já nesta terça-feira, folga geral para a rapaziada, para ficar com a família, recarregar as energias para a próxima partida, que será na segunda-feira contra o Novo Horizontino, no estádio do Morumbi, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Lembrando que nesta mesma fase da competição, ano passado, o Novo Horizontino eliminou o São Paulo. Derrota que começou o processo de fritura do então técnico Thiago Carpini. E para evitar que isso aconteça também com o técnico Luiz Beldia, que já passou por um período de pressão, com 5 partidas sem vencer no Paulistão, o São Paulo quer vencer e se classificar para a semifinal do Campeonato Paulista sem susto no Morumbi. E o tempo de treino e descanso durante essa semana, já que o São Paulo só enfrenta o Novo Horizontino na segunda-feira, enquanto o Novo Horizontino vai até o Acre enfrentar o Rio Branco nesta quarta-feira pela Copa do Brasil, foi comemorado no São Paulo. Isso porque o tricolor espera contar com Alisson, que não joga há 2 partidas por dores no tornozelo direito, e também com o Ferreira, que não joga há 4 jogos por dores na coxa direita. E quem vem comemorando a boa fase no tricolor é o atacante centroavante André Silva. Ele que tem menos minutos e mais jogos do que o titular Jonathan Calleri. Muito feliz, né? A gente trabalha sempre para ter mais minutos, para cada vez mais poder contribuir para o grupo, né? E feliz por chegar à marca aí agora de 5 gols, né? Feliz por isso, poder estar ajudando, poder estar contribuindo. Espero que venham mais gols para a gente poder cada vez mais ganhar mais jogos. Esse é o São Paulo, que deve ter força máxima para a próxima segunda-feira no Morumbi, pelas quartas de final do Paulistão, revanche contra o time do Novo Horizontino. Falemos do São Paulo, que tem uma ausência importante. Durante um bom tempo, o volante Pablo Maia vai ficar fora da equipe tricolor. Ele sofreu uma lesão contra o São Bernardo, que a recuperação seja mais rápida do que se espera. Sem esse jogador importante, o tricolor inicia a preparação para o jogo de quartas de final contra o Novo Horizontino. Esse jogo vai ser na segunda-feira. Eduardo Afonso tem as informações. Amigos do Sport Center, o volante Pablo Maia vai passar por uma cirurgia nesta quarta-feira no Hospital Albert Einstein. Ele teve constatado uma lesão ligamentar no tornozelo direito na partida diante da equipe do São Bernardo no final de semana. Somente após a cirurgia é que haverá um prazo definido para o seu retorno. Mas num primeiro momento, Pablo Maia só volta aos gramados no segundo semestre. Lembrando que no ano passado ele teve uma lesão na coxa ainda no início do segundo trimestre, jogou apenas 18 partidas, ficou afastado por 8 meses e só voltou a atuar nesta temporada. Para o seu lugar, o São Paulo tem Luiz Gustavo se recuperando de uma lesão na pré-temporada. Ele deve ficar à disposição para uma suposta semifinal de Campeonato Paulista. Bobadilha para o jogo de quartas de final, segunda-feira que vem contra o Novo Horizontino. E Felipe Negrutti, que já esteve no profissional, desceu para disputar a Copa São Paulo e será reintegrado. Outros 2 jogadores que poderiam ser opções estão treinando separadamente aqui no CT, Luan e Lisiero. Porém, num primeiro momento, a diretoria não deve reintegrá-los ao grupo principal do tricolor. Nesta quarta-feira, começa a preparação da equipe para o jogo da próxima segunda-feira, com a provável volta de Ferreirinha e com os retornos de Luciano, Alan Franco e também Alisson. E após a lesão do Pablo Maia, o São Paulo quer trazer um reforço para o meio-campo. E o nome que interessa é o do Thiago Mendes. Olha ele aí, ex-jogador do tricolor, que está no Al Rayyan do Catar. O Thiago Mendes já esteve na mira do São Paulo no início do ano, mas a parte financeira emperrou a conversa entre as partes. Segundo a apuração da ESPN, o tricolor trata com otimismo as conversas para repatriar o volante e a expectativa é que o negócio avance nos próximos dias. Pensando assim, eu concordo com você nessa, assim, eu acho que é um bom time o time do São Paulo, acho que talvez o time do Corinthians tenha encaixado melhor, mas se a gente olhar o time pelo time, o São Paulo tem boas peças para oferecer ali. Eu só fico perguntando quanto que numa reta final de Campeonato Paulista, uma declaração como essa ajuda, porque ela está só colocando mais pressão no time, no treinador, na própria imprensa que está aqui debatendo esse cenário, e aí o peso do Paulista para o São Paulo, que a gente estava dizendo ao contrário no Rio de Janeiro para o Flamengo, né? Ele passa a ter um outro valor, ele passa a ser diferente.
Não, muito diferente. O Campeonato Paulista é diferente do Carioca. O Campeonato Paulista, as equipes grandes já iniciam com o que tiver de melhor ali, o que puder, vai mesclando, vai poupando aqui e ali, mas ninguém coloca o sub-20 inteiro para jogar. É muito mais valorizado pelos times grandes de São Paulo o Campeonato Paulista. E por isso tem mais sucesso, por isso a qualidade, para mim, fica melhor, né? A competição fica melhor, sem contar que os times do interior de São Paulo são muito mais fortes. Você pegar o Mirassol, está na primeira divisão. O São Bernardo sempre está fazendo campanha boa, o Novo Horizontino quase subiu para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Bragantino é de Série A. Então, é um campeonato diferente, a competição é maior, o Palmeiras quase ficou fora, que para mim é o grande favorito, quase ficou fora, né? E classifica na última rodada. A pressão vai para todo mundo. O São Paulo, quando tem a volta do Oscar, a recuperação do Caleri, o Lucas, que é um baita de um jogador, o Luciano, aí traz o Wendel, tem o Enzo, a parte da lateral esquerda, né, que eu tô falando. Assim, eu não acho o elenco do São Paulo tão mediano como o Pascoal tá falando, não. Também não. Discordo. E outra, hein? É que o futebol é momento, como ele mesmo diz, né, Pascoal? Futebol é momento. Como é que você fala aí? Futebol é momento, é Nicola Ratiopo. Então, assim, o momento, o rendimento não condiz com o elenco que tem. Por isso o treinador está sendo cobrado. Porque o material humano que o Zubeldia tem em mãos é para o time jogar um pouco melhor. Ou melhor. Né? Agora, se eu for fazer um cara a cara com... Tira o elenco do Flamengo com todos os outros, eu não vejo uma disparidade muito grande, não. Até com o do Palmeiras, no momento. Jogador por jogador. Se você for pegar elenco com elenco, jogador por jogador, o elenco do São Paulo não está muito abaixo, não. Não está muito abaixo. Vocês falaram aí do Atlético Mineiro, de Internacional, do Corinthians. O Corinthians, o ano passado, estava brigando para não cair. Sim. Ninguém do elenco do Corinthians, mesmo com a chegada do Memphis, o centroavante, que é o artilheiro, o Yuri Alberto, era ridicularizado. Era até humilhado por declarações que eu via de muita gente. Sim. O garoto se recuperou, o garoto começou a jogar, e aí junto com ele o Memphis foi fundamental também, né? Claro, para isso. O Garro. Mas assim, até um certo tempo ninguém elogiava esse elenco do Corinthians. Bom, a gente segue agora com a nossa enquete do dia. Qual grande tem o adversário mais difícil nas quartas do Paulistão? O Corinthians contra o Mirassol? O Palmeiras contra o São Bernardo? O Santos diante do Bragantino? Ou o São Paulo contra o Novo Horizontino? Então, primeiro todos os jogos vão ser aqui, né? E depois são fora, é isso? Não. É só um jogo e o Palmeiras joga fora. Só o Palmeiras joga fora. Dos grandes, o Palmeiras é o único que não joga em casa. Então é o contrário, né? E é só um mata, certo? É um mata. É isso? É isso. Jogo de ida e volta é só na final. Então agora é um jogo só. Para participar, é só entrar no site gazetesportiva.com. Mas então o jogo do Palmeiras é o contrário. O mando... Novo Horizontino e Palmeiras. E que então quer dizer, o Palmeiras joga lá em Novo Horizonte, ou seja, com aquela temperatura. Não, São Bernardo. Quem que é Novo Horizonte? São Paulo. O São Paulo joga aqui. Palmeiras joga no ABC. Palmeiras joga no ABC. Contra o São Bernardo. Contra o São Bernardo. E o São Bernardo pode vender o mando de campo? Tipo assim, mandar para Brasília o jogo? Acho que o regulamento até permite, não gostaria que isso acontecesse, mas parece que não há essa movimentação, pelo que a gente está sabendo, né? Então tá. Quem que vocês... Olha os confrontos aí, diretor, facilita para nós. Olha lá, sábado, 8h30 da noite, no estádio 1º de maio, São Bernardo e Palmeiras. Jogo difícil. Palmeiras passa, 3-0. Aí, quartas de final, Corinthians na Neoquímica Arena e Mirassol. Corinthians deve passar. Corinthians passa, 3-0. Quartas de final, Santos e Red Bull. Santos 3-0. E São Paulo contra Novo Horizontino. Para mim, esse é o confronto mais equilibrado. Novo Horizontino, nem tendo como base o Campeonato Paulista. Novo Horizontino vem num trabalho longevo,
não é? E é um time que pode dar trabalho ao São Paulo, não é mentira que o ano passado o Novo Horizontino eliminou o São Paulo do campeonato. Eu acho que esse é o mais difícil. E você, Salazar? Eu tô com o Garrafa nessa. Boa noite para todo mundo. Eu acho que o jogo do São Paulo é o mais equilibrado. Inclusive, o Novo Horizontino tem um ponto a mais que o São Paulo na tabela. Não, perdão, 19 para o São Paulo, 18. Um ponto a menos só que o São Paulo na classificação geral. O Morumbi não tem sido um fator tão determinante assim. E o São Paulo tem jogado muito mal. Mas, como a pergunta fala sobre o adversário mais difícil, eu vou no Palmeiras. Porque o Palmeiras... São Bernardo? O São Bernardo, ele fez 23 pontos. Ele fez o mesmo número de pontos que o próprio Palmeiras e ficou em segundo lugar no geral. O São Bernardo ficou atrás só do Corinthians e ficou à frente do Palmeiras no critério de desempate. E joga dentro de casa, bota o Palmeiras para sair do Allianz Parque. Então, acho que o jogo de São Paulo é o mais equilibrado. Acho que o São Paulo, inclusive, está mais perto aí de ser eliminado. Mas o Palmeiras, para mim, tem a missão mais difícil dessa quarta de final. Todos são à noite? Porque eu vi que todos são à noite. Então, pelo menos todos jogam. O mais cedo é 6h30, porque isso também pode influenciar, né? Uma coisa é jogar 4 da tarde, 11 da manhã nesse calorão, mas todos aí jogam todo mundo à noite. Apesar que em Santos o jogo à noite não tem significado muita coisa. Nossa, você saiu molhado, tava todo molhado. Umidade relativa do ar de 75%. Lá, o Palmeiras não tem o fator Allianz, isso hoje, né? Não tem o Você acha que é o São Paulo? Você acha que é o Palmeiras? Ali, qual o grande adversário mais difícil? Para mim, o mais difícil é o do Palmeiras. O adversário mais difícil, eu acho que o Novo Horizontino pode dar maior dificuldade ao São Paulo. Eu acho que é o do São Paulo também, mas a gente começa agora o nosso giro de repórteres com Marina Buffon, no CT da Barra Funda. Boa noite, Má. O São Paulo vai atrás de algum substituto para o Pablo Maia? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Começou a chover aqui um pouquinho, tá uma ventania em frente ao CT do São Paulo aqui na Barra Funda, mas respondendo a sua questão, não vai atrás de um substituto para o Pablo Maia. Quem garantiu isso foi o Carlos Belmonte, diretor de futebol do clube, ontem no Conselho Técnico do Paulistão, que o Alexandre Silvestre esteve presente. Então vamos ouvir nas palavras dele aí bem rapidinho o que foi que ele falou sobre estar no mercado para substituir esse jogador que sofreu essa lesão tão importante no tornozelo. Olha só. Com relação aos substitutos, eles serão encontrados dentro do atual elenco do São Paulo. Os jogadores que fazem parte do atual elenco, aí por escolha do treinador, da comissão técnica, um deles será escolhido para substituir o Pablo Maia. Mas dentre os que estão trabalhando no dia a dia com o elenco. Aí a gente tem duas informações importantes. Não vai ao mercado e 2, o clube também vai trabalhar com aquilo que tem disponível, que está treinando com o técnico Luiz Subeldia aqui no dia a dia do São Paulo. Ou seja, tanto o Lisiero quanto o Luan vão seguir treinando separado, como já vem fazendo desde o início do ano, e não vão ser reintegrados aí no elenco tricolor, tá certo? Para vocês lembrarem, o Pablo Maia sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito na vitória sobre o São Bernardo no último domingo, saiu chorando de maca, enfim, passou por alguns exames e amanhã vai realizar a cirurgia. A gente não tem ainda uma previsão de retorno dele aos gramados, tinha se falado em 60 dias, mas a gente vai ter que esperar a cirurgia para depois ver como é que esse atleta vai se recuperando. Tá certo? Além dele, no departamento médico também estão o Ferreirinha que está passando por transição física depois de um problema na coxa, e o Luiz Gustavo também. Luiz Gustavo, que não participou de todo a fase de grupos do São Paulo no Campeonato Paulista e deve demorar um pouquinho ainda para estar à disposição do Subeldia também. Alisson, que foi preservado dos 2 últimos jogos, e o Enzo, preservado do último, devem estar à disposição normalmente para o técnico Subeldia contra o Novo Horizontino. Hoje o elenco ganhou folga, o dia foi livre, não estiveram aqui hoje no CT da Barra Funda. Ontem apenas aqueles que atuaram, foram reserva ou atuaram menos minutos, se reapresentaram, e amanhã, portanto, todo o elenco estará à disposição para iniciar a preparação para esse jogo de segunda-feira que vem, jogo único das quartas de final do Morumbi. Tá certo, Mi? Volto com vocês aí. Beleza, Má. Muito obrigada por todas as informações. E aí, Salazar? Olha, o torcedor do São Paulo vai ficar sempre muito preocupado com essa declaração do Belmonte, porque... O Belmonte é nosso. O Belmonte é nosso. Trabalha com a gente. É complicado.
Pablo Maia é um baita de um volante, para mim é um dos destaques desse elenco do São Paulo, é realmente uma perda importante para o time do São Paulo, difícil de repor, até mesmo se fosse ao mercado. O São Paulo não tem dinheiro para contratar. O São Paulo não deve fazer loucura. O São Paulo está tentando ali, até entrou num plano de pagamento de dívida e tudo mais, tentando acertar suas contas. Não tem grana para sair agora e contratar alguém à altura do Pablo Maia. Não tem, realmente não tem. E aí tem essas questões dos jogadores que estão treinando separado, que eu também dou razão para a diretoria nessa. Como que você faz para chamar um cara para o seu elenco para jogar sabendo que ele não quer jogar no São Paulo, sabendo que ele está negociando, que ele está pedindo para sair, que ele está procurando outro time? Você vai trazer esse cara para agregar o quê? Então, assim, eu acho que a diretoria do São Paulo ficou numa sinuca de bico com essa lesão. É uma lesão que realmente complicou a diretoria do São Paulo. Vai do Zubeldia encontrar uma solução. Vou dar um exemplo rápido aqui. O Abel Ferreira teve um problema parecido, foi quando ele transformou o Zé Rafael em primeiro volante e deu certo. O Palmeiras disse, não vou ao mercado, no elenco ali ele não encontrava ninguém, ele mexeu e deu certo. Então, assim, vai um pouco também do técnico tentar e saber trabalhar. Em cima do que o Salazar está dizendo, fica a dica pro Zubeldia que o Alan Franco começou jogando de volante. Né? Você pode começar a encontrar soluções dentro do próprio elenco. O Alan Franco começou jogando como volante, depois ele foi puxado para a zaga, foi contratado pelo São Paulo, é verdade, como zagueiro. Agora, é claro que quando os jogadores estão em disponibilidade, até hoje com esse sistema que é muito fechado, a gente não tem muito profundo conhecimento do que acontece dentro de campo, mas me causa estranheza, por exemplo, a situação do Luan. Né? O Luan surgiu como um belo jogador que era peça fundamental no São Paulo. O prêmio Mesa Redonda, o gol mais bonito, não foi? É isso, né? Jogador promissor. Aí talvez, o que se comenta, talvez algo extracampo não agradou a diretoria, ele foi emprestado, voltou e continua em disponibilidade. Será que não vale uma conversa? Eu não sei, porque a gente não acompanha dia a dia. É que pela declaração, eu estou me apegando à declaração dele, ele foi muito enfático. Só vai jogar quem quer ficar e tudo mais, tá fora, vai continuar treinando separado. Mas talvez isso mais relação a Liseiro, não sei. Enfim, são dois jogadores ali que são, querendo ou não, são ativos do São Paulo. E hoje você não tem dinheiro para ir no mercado, você vai ter que abrir a geladeira e ver o que você vai fazer. Cabe à diretoria, ao técnico se mexer aí, é um problemaço. Aí chego na concentração, na hora do lanche, aí o Rogério senta comigo. Aí eu falo pro Rogério, Rogério, agora quando eu for renovar, porque eu tinha contrato até o final do ano, já era dezembro. Eu tô jogando no lugar do Kaká e Ricardinho. Pra que eu fui falar isso na frente dele? Ele falou, não é assim que funciona, não. Não baseie o que você vai pedir nos outros, não. Faça por onde conquistar. Faça por onde. Ali, eu engoli aquilo, desceu... Meio torto, né? Meio torto, mas depois eu entendi tudo, sabe? Eu falo que o São Paulo, pra mim, ele não me ajudou só como atleta, ele me fez crescer como homem. Que maneiro. Como homem, como cidadão... Porque o São Paulo requer isso do atleta, essa é a verdade. E eu trabalhei com um cara, com o maior de todos, né? Sim. O cara que ele tinha para falar, ele falava na tua cara, não tinha rodeio nenhum. E gostasse quem gostasse. Quem entendia o Rogério, ele brigava por você. Né? Então o Rogério para mim foi um cara que me ajudou bastante. Vocês falam bastante ainda? Falamos, a gente tem um grupo, né, ainda de 2005. Do pessoal de 2005. Hoje é também o aniversário do Thiago. Thiago Ribeiro, pô. E todo mundo deu parabéns pra ele ali. Legal. Então a gente se fala bastante. Thiago Ribeiro brilhou com a camisa do São Paulo. Deixa eu só passar aqui, ó. Fala esse jogo aí da Ponte Preta. Vou passar porque a memória dele é ótima. Então, assim, ó, em 20 de abril, São Paulo 3, Vasco 1. São Paulo ganha no Morumbi, é o dia que ele se machucou. Gols: Luiz Fabiano, Souza, Marcelinho Carioca pro Vasco e Rogério Ceni fechando a fatura. Ele rompe o cruzado. Nesse jogo. Quantos mil pagantes? 10 mil. Aquela não tinha, só no jogo grande. Você jogou pra quantas pessoas? Não jogava? Não, eu falo, hoje eu olho o estádio e às vezes eu fico chateado porque, mesmo a gente campeão brasileiro, era 20 mil. Porque você agradar o torcedor, e assim, e quem joga lá hoje tem que entender isso. Você agradar o torcedor São Paulino, cara, a regra é lá em cima. Tá lá em cima, né? É o time tricampeão mundial, onde teve Miller, Silas, Palhinha. Você agradar e vir jogador que não quer correr e você jogar hoje com o estádio cheio, e você não correr, tá maluco. Combustível tá maluco, tá maluco. Isso que me deixa chateado. Às vezes eu vou pro estádio,
Pô, 30 mil pessoas hoje é coisa mais normal do mundo. É verdade. Não, quando tem menos de 30 é pouco. Pô, é ruim, né? 25 mil o pessoal tá chiando. Isso, outro dia, né? Contra o jogo Ponte Preta. Foi agora. É que mudaram o horário. Mudaram o horário. Mudaram o horário. Mudaram o horário. Mas daí, 5 de novembro. Então eu falei, 20 de abril. O Campeonato Brasileiro. Machuca. 5 de novembro, São Paulo 1, Fluminense 0. Gol Luiz Fabiano nos acréscimos. O Souza entra no lugar do Gabriel nesse jogo. É a volta dele no mesmo campeonato. E aí ele fala, no lugar de Ricardinho e Kaká, Ricardinho e Kaká saíram no meio do campeonato. O Kaká foi vendido pro Milan e o Ricardinho saiu. E tem aquela... E esse cara aqui ficou com a responsabilidade de armar o time e tal. Não, e é justamente aquela entrevista, né, de saída do Ricardinho. Na verdade, não é nenhuma entrevista, né? Que o Juvenal o Marcelo Portugal veio, o Ricardinho falou assim, pra jogar no São Paulo tem que querer botar a perna. Se não botar a perna, meu irmão, não vai. Souza... Cara, era pra ser uma roubada, né? Porque aí sobrou pra vocês, pro Milton Cruz e o Rojas, né? Isso, que viraram ali a dupla de treinadores. Como é que era a pressão pra vocês chegarem nesse resultado? Ou foi essa coisa de tipo, já que saiu todos esses grandões aí, vamos jogar nós aqui e a coisa ficou mais leve? Cara, o Rogério foi fudido nessa época. Que o Rogério chamou a responsabilidade pra ele. Houve um erro de algumas contratações que não deram certo. Mas a pressão existia quando se fez aquele elenco. Tá. Porque se criou uma expectativa muito grande do torcedor, né? Depois que sai, o torcedor acho que entendeu um pouquinho. Falou, a gente precisa ter paciência com esses meninos que chegaram agora. Lógico. Né? E aí depois todo mundo fala que foi o Cuca, mas não foi que montou aquele time. Quem montou aquele time foi o Milton. O Milton tinha um scout dos caras que vieram do Goiás. Do Goiás. Grafite que veio do Grêmio. O Mineiro que veio da Ponte. Acho que o Mineiro veio do São Caetano. São Caetano. Josué que veio do Goiás. Danilo veio do Goiás. Foi se montando um time meio que modesto. Agora, eram os caras que corriam, irmão. Eram os caras que, tipo... O Rogério, ele usa uma frase pra falar desse time. Ele falou que já jogou com um time melhor. Com jogadores muito melhor, mas com o coração daquele time não tinha, não. Olha só. A gente é... O de 2003. O de 2003 não, que foi montado em 2004. 2004, verdade. 2004. Aí ele fala, eu nunca joguei com... E a gente era... Cara, a gente de 2005, 2006, 2007, era fudido, velho. Pois não, e acho que muda, assim, essa volta, né, Arnaldo? Acho que marca o fim de uma angústia do São Paulino, né? Porque acho que não era só questão de não ganhar título. O São Paulo até ganhou paulistas nessa época, dos anos 90, 2000 e tal. Mas a Libertadores é muito especial, né, cara? Isso. Sempre foi. Eu acho que a volta à Libertadores foram 10 anos sem... Quer dizer, o São Paulo perde o tricampeonato do Vélez e só volta em 2004, depois do gol dele contra a Ponte Preta. Eles tomam a paulada do Once Caldas, né? Foi um golpe muito forte na torcida do São Paulo. Mas a torcida do São Paulo em 2005 estava lá de novo para a próxima, né? Para a próxima. Teve aquele jogo do Rosário, né? Que foi uma loucura. Foi, né? Nossa Senhora. Eu acho que foi um marco para todos. Eu nem morava em São Paulo ainda, Souza. Falei pro meu pai no dia seguinte, eu preciso ir no Morumbi no próximo jogo. Foi contra o Táchira. Eu preciso ir. Cara. Olha o que tá acontecendo, cara. Olha essa virada, olha esse time. Que é um pouco isso que você falou. Era um time que tinha muito coração. Cara, né? pra ganhar da gente. E a gente sabia que a gente não era um time de craques, mas pra ganhar da gente tinha que correr mais que a gente, cara. A gente queria mais do que os caras. E não era tipo, a gente não conversava muito, a gente não ia preocupado pra jogo. Eu vejo algumas pessoas que tiveram naquele grupo durante o tempo falando que a gente conversava nada, irmão. A gente brincava, só pra você ter ideia. A gente tinha um videogame, a gente ia pros jogos e a gente jogava por Wi-Fi. Tipo, 3 caras, aquele um joguinho de corrida. A gente ia jogando aquele joguinho de corrida no jogo. Aí chegava no jogo, aí desligava do jogo, desligava do jogo do videogame, ia pro jogo e pra ganhar da gente, velho. Era foda. Era foda, velho. Era foda. Deixa eu fazer uma ligação aqui. O São Paulo dos últimos anos, últimos poucos anos, até o do ano passado, era um time, não ganhou nada, tudo bem, mas era um time que tinha essa pegada. Ganhou a Supercopa. Ganhou a Supercopa. E a Copa do Brasil. Isso. Não é um time cheio de estrelas do ano passado. Do ano passado. Mas sempre endurecia jogos. O time do Zubeldia é um pouco assim. Esse ano
em algum momento, não sei, esses últimos jogos. Como é que você vê o elenco? Cara, eu vejo assim que desde o Crespo, esse time é um time que oscila muito. Ele oscila muito. O Crespo, ele oscilou no final. O Rogério, ele oscilou no meio. Com o Dorival, ele oscilou no final. Isso. No final. Esse tá oscilando no começo. O Diniz no final também. O Diniz no final. Sim. Esse tá oscilando no começo. Se você perguntar de todos os treinadores que passaram, o que eu vejo mais com a cara desse time, eu acho o Zubeldia. Que é um cara que cobra, e a entrevista dele, essa última agora, deixou bem claro que esse é espírito. Esse tem o espírito do cara que joga no São Paulo. Você tem que ter vergonha quando você perde 5 jogos, cara. Sim. Pô, você joga num time grande, você não pode se dar o direito de ficar 5 jogos sem vencer. Essa entrevista caiu bem, né? Caiu bem. A galera gostou, né? Por quê? Porque o torcedor precisa entender que o problema, e eu escuto vocês pra caramba e eu concordo com vocês, o problema do São Paulo não é só o treinador, é estrutural. Vem desde lá de cima. Não é? Senão a gente vai ficar trocando de treinador. Há quanto tempo você vê falando que o São Paulo é o Robin Hood? Isso. Quanto tempo? Muito tempo. Corinthians. Quanto tempo tem que a gente que a gente endurece, a gente ganha do Flamengo e perde pro Cuiabá em casa. A gente perdeu 2 jogos ano passado pro Cuiabá. Perdemos fora e perdemos em casa. A gente perdeu do Juventude, com todo respeito ao Juventude. Com 35 mil no estádio. Com 35 mil pessoas no estádio. Então, eu falo, o cara que joga no São Paulo, ele precisa ter a concentração em todos os jogos. E às vezes o que passa é que falta, às vezes o São Paulo ganha o jogo, aí tem uma sequência boa de jogos, aí ele vai pro próximo jogo com um time menor, ele acha que ele vai ganhar a qualquer momento. Futebol hoje não tem bobo mais, irmão. Não tem bobo mais. Todo mundo estuda, todo mundo corre, todo mundo hoje, dentro do possível, tem a sua estrutura. Cara, é concentração. Se você tem qualidade, você tem que ir. E infelizmente ainda esse ano, a gente, desde o ano passado, essa é a realidade, a gente depende muito de um jogador que quando ele não tá bem, o time não anda, que é o Lucas. O Lucas não andou bem esse ano contra os 2 times de Brasília. Os jogos de Brasília. O Clube Inter de Limeira, né? Eu fiz o jogo de Brasília, eu tava lá. Então, era estranho ver o Lucas jogando. E quando ele não rende, o time trava, né? O time trava. Agora, quando ele rende, aí aparece Oscar, aparece Caleri, aparece Luciano. Porque ele tira um peso um pouco dos caras, entendeu? Só quando ele não tá bem, o cara fala, o Lucas não tá bem hoje, vou marcar os outros. Aí os outros não conseguem andar. É verdade. Então, é um time ainda que depende muito. Cara, eu fui ver o jogo, vocês estavam no jogo da Ponte, deu dó do Caleri. Sim. Não chegava nada. Cara, não chega a bola pra ele vai brigar com os caras. Pô, ele sai trombando os caras, ele faz jogada de ponta. Sim. Ele faz jogada de ponta e cruza, não tem ninguém dentro da área, porque não chega ninguém dentro da área. Então, eu acho que assim, existe uma oscilação muito grande desse elenco ainda, que precisa achar qual é esse problema, que todo treinador teve esse problema. Agora, eu acho que o problema do São Paulo não é só o treinador. Sim. O problema do São Paulo é muito... E eu concordo com muita coisa que o... Como é que chama o menino que trabalhou no... Que é São Paulino, que trabalhou que era comentarista do BBB? O Mussi? Thiago Life. Concordo com muita coisa que ele falou ali. O time oscila demais. E já não é de agora. Então não adianta colocar só a culpa no treinador, no esquema. Eu falo, o treinador, eu não posso citar o nome aqui, mas eu trabalhei com um cara aonde... Aqui você pode tudo. Aonde o cara montava o esquema, chegava na boca do túnel, a gente mudava tudo, ganhava e o cara era o gênio. O cara era o gênio. Muito bom, pessoal. Esse para vocês sair cada vez mais forte aí no mercado da bola. O Thiago Maia aí agora sendo oficializado aí a proposta, né? Segundo informações, 3 anos de contrato. E o São Paulo aí briga também pela competição do Paulistão, né? Então, pessoal, o São Paulo dá chapéu em Atlético de Cuca, né? E avança na contratação de Thiago Mendes, né, pessoal? Retificando aqui, Thiago Mendes. O São Paulo busca a contratação para 2025. O São Paulo tem um sonho e quer garantir uma contratação esperada há tempos pela torcida tricolor. Isso porque a diretoria pode estar cada vez mais perto aí de contratar Thiago Mendes. O clube
abriu conversas com o jogador na temporada passada, porém nada foi acertado. Agora, no final de janeiro, as tratativas voltaram, pausaram e foram retomadas nas últimas horas. O principal motivo aí para a contratação do São Paulo, colocar força total na contratação, é o desfalque de Pablo Maia, que sofreu uma lesão grave. Tudo indica que o acerto com o Thiago Mendes está perto, pessoal. Então, o São Paulo, aproveitando aí a agenda de transferência contra aberta aí, Thiago Mendes aí, que está com 32 anos, e na minha opinião, já está na hora assim, de dar um fim nessa novela, né? De fazer essa contratação. É um reforço de luxo, na minha opinião, e na sua. Deixa aqui sua participação, seu feedback, porque aqui ninguém é dono da razão. A gente apenas traz aqui o que está sendo comentado na imprensa esportiva. E você, qual o seu posicionamento? Qual o seu ponto de vista? Você acha que vale a pena a contratação do Thiago Maia? Deixa aqui sua participação, muito relevante saber de cada um de você. Pessoal, vou ficando por aqui. Se for no canal, quero agradecer por estar sempre aqui acompanhando os vídeos. Nos apoie para deixar o seu like no vídeo. E logo estou de volta aí trazendo uma informação do time do coração do São Paulo.